Eis aqui a professora Ana Rita Lorenzini, da ESEF-UPE. Neste momento eu vou dar uma contribuição mediante um artigo, mas antes de olhar para o artigo, eu gostaria de dizer que na pandemia não é todo ensino-aprendizagem que tem condições de se realizar via trabalho remoto ou mesmo via EAD. É óbvio que existem condições objetivas que temos que ficar atentos nela. A natureza do conteúdo a ser trabalhado precisa ser respeitada. Então, é um tempo em que nós precisamos estar ligados na questão da precarização. Não vamos nos isentar e isentar o poder público e nos sacrificar. Acreditar nas condições objetivas é necessário. Precisamos trabalhar, mas não aceitar as condições como são. Precisamos nos organizar, exigindo condições dignas de trabalho. Dito isto, o artigo intitulado O Trato com o Conhecimento da Ginástica em Classes Multisseriadas, Apontamentos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Metodologia do Ensino Crítico Superadora para o Currículo das Escolas Públicas. Este artigo tem como autores a professora Celi Tafarel e o professor Jaildo Calda dos Santos Vilas Boas Júnior, da Universidade Federal da Bahia, juntamente com Cláudio dos Santos Costa, que é professor da Universidade Católica da Bahia. Esses três professores são professores engajados na educação do campo e, a partir das ações neste âmbito, eles produziram este artigo. Então, assim, o artigo, o trato com o conhecimento da ginástica em classes multisseriadas, ele parte fazendo uma análise de conjuntura, da conjuntura mais atual, reportando-se no geral e na particularidade da educação do campo. Ele vai trazer um dado estarrecedor. De 1997 a 2018, 80 mil escolas do campo foram fechadas. Então, nessa análise, ele também se reporta ao desenvolvimento das políticas públicas para a educação, com a ameaça, dá um destaque, à ameaça do piso da educação básica, a política salarial dos servidores. E é um artigo no qual os três autores tomam um posicionamento. Eles têm acordo com o reposicionamento das finalidades da educação, com reconstituição e o redesenho da função social das escolas do campo. Então, eles vão tomar como aporte a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia em sintonia com a psicologia histórico-cultural, assim como com a educação física crítico-superadora, buscando, à luz desse referencial, contribuições para a ginástica nas classes multisseriadas do campo. E eles vão, no artigo, tratar de questões muito necessárias, essenciais ao exercício da docência na educação. Vão se reportar ao planejamento e aí vão tecer argumentos sobre e dentre os argumentos eles vão se posicionar pela mediação da tríade conteúdo, forma, destinatário, visando a formação de conceitos gerais e específicos para a formação de professores que trabalham também na escola do campo. Eles vão falar do desenvolvimento humano, assim como vão falar na especificidade da ginástica. Vão se reportar a um processo científico de trabalho
que parte da síncrese para a síntese com intermediação da análise. O tipo de pesquisa que aparece no artigo, ele vai para referências bibliográficas clássicas e vai para a análise de documentos que são pertinentes ao que é proposto no artigo. Então, nos clássicos, nas referências clássicas, o artigo busca argumentos na pedagogia histórico-crítica mediante obras de Saviani, como Escola e Democracia, a própria pedagogia histórico-crítica. Ele busca argumentos em obras de autores da psicologia histórico-cultural que trabalham com o desenvolvimento humano, e aí vão principalmente para Lígia Martins com suas diferentes obras ligadas ao desenvolvimento humano e à educação escolar. Na ginástica também vão para a análise de documentos, priorizando principalmente teses de doutorado que versam sobre o assunto. Aí buscam as contribuições de Teixeira, 2018, Almeida, 2005, Paraíso, 2015, Lorenzini, 2013. Quando os autores adentram nos apontamentos da pedagogia histórico-crítica para o trabalho pedagógico, eles vão dizer que o professor atua na sala de aula para transmitir ideias, conceitos, atitudes, habilidades, hábitos, símbolos, valores que são construídos socialmente e historicamente pela humanidade. Vamos dizer que o professor ele precisa de conteúdos operacionais em sala de aula e de conteúdos de formação teórica. Esses conteúdos operacionais, eles são entendidos como essa base de argumentação que dá sustentação ao exercício da docência, oriunda da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural, da educação física crítico-superadora. E os conteúdos de formação teórica são aqueles conteúdos que o professor precisa para transmitir ao estudante os saberes escolares, os conteúdos do componente curricular, educação física, no caso deste artigo. Eles vão, na particularidade da ginástica, eles vão exemplificar o trabalho com o salto dentro da ginástica, os saltos, desde a educação infantil até o término da educação básica. E aí eles se debruçam nas aprendizagens e vão caracterizar essa passagem dos conceitos espontâneos para os conceitos científicos, vão se reportar ao desenvolvimento do pensamento, elencando aí o caminho de tratar um conteúdo desde os seus aspectos sincréticos, chegando aos sintéticos via a análise. Na ginástica vão dar um destaque, vão chamar atenção novamente para a importância, por exemplo, da obra de Langlade, que já dizia lá em 1970 que a ginástica tem uma teoria geral, uma teoria específica e a sua didática. Quando eles partem para os apontamentos da educação física crítico-superadora para o trato da ginástica, eles vão dar um destaque ao objeto de estudo desta educação física, oriundo de fundamentos históricos e lógicos, e vão se debruçar sobre a particularidade da produção das práticas corporais. Vão dizer que a educação física é uma prática pedagógica enquanto um componente curricular da educação básica. Quando eles se remetem à ginástica,
eles destacam o que eu já disse, né, que Langlade vai dizer que os problemas da ginástica estão em desvendar qual é sua teoria geral, teoria específica e a sua didática. Eles também na ginástica vão para o conceito que está no coletivo de autores argumentando sobre, e vão para teses sobre ginástica. Vão dizer, por exemplo, sobre o problema. Qual é o problema da ginástica no componente curricular educação física? Aí eles se reportam a Lorenzini 2013, que vai dizer que o problema da ginástica consiste em desafiar as próprias exercitações, visando a elaboração do pensamento. Então, não tem como esse conteúdo ginástica ser trabalhado unicamente via atividade remota, via EAD. É um conteúdo que requer a exercitação, a prática corporal, e é a partir dela que se elabora o pensamento teórico. Teixeira desenvolve muito, né? Os autores vão dizer isso, explicar, desenvolve muito sobre o que ensinar quando o conteúdo é a ginástica. Ao adentrar diretamente na questão do trato com o conhecimento ginástica nas escolas do campo, os autores vão olhar para a legitimação da ginástica nos programas de ensino. E aí se reportam a diferentes autores, dentre os quais eu vou destacar Teixeira, que apresenta uma possibilidade de planejamento dos conteúdos da ginástica em diferentes níveis. A tese de Teixeira foi defendida em 2018, e aí ele apresenta uma possibilidade onde ele traz o conteúdo ginástica, o trato desse conteúdo num primeiro nível, num nível inicial, o trato desse conteúdo num nível intermediário e o trato do conteúdo num nível avançado. Isso na escola básica em geral, assim como nas classes multisseriadas da educação do campo. Nas considerações finais, os autores novamente vão para essa construção lógica de partir do mais geral da educação, dentro dela a pedagogia, a psicologia, para a educação física, e na educação física a ginástica. No âmbito mais geral da educação, eles vão ratificar novamente o que brilhantemente Saviani coloca sobre a natureza humana, dizendo que cabe à educação o desenvolvimento da segunda natureza humana. Então, saber o que constitui essa segunda natureza humana é fundamental para o exercício da docência. Na educação física, eles vão novamente ratificar o objeto de estudo e a justificativa deste objeto de estudo no currículo escolar. Já na singularidade da ginástica, eles vão fazer um fechamento versando sobre o conteúdo clássico da ginástica, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, né? Mediado sempre pela tríade conteúdo, forma, destinatário, né? Eu quero dar um destaque que essa tríade superou os pares dialéticos, né? Conteúdo, forma. Entra aqui agora o destinatário. Na ginástica vão novamente se reportar a gênese, a estrutura, aos seus fundamentos, ao conteúdo, quais são os conceitos básicos, as bases e fundamentos da ginástica que necessitam
que configuram esse conteúdo, não tem como ter ginástica sem isso, e que assim esse conteúdo ginástica ele precisa ser garantido a todos os estudantes, inclusive aos estudantes das classes multisseriadas da educação do campo, tendo o professor condições de materializar o trabalho pedagógico. Em síntese, essa é a provocação que nós temos nesse artigo. Obrigada pela oportunidade. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.